Hoje no Eu Amo Meu Trabalho, eu vou conversar com Ilse Bazei, que trabalha com desenvolvimento humano. Tem um trabalho muito bacana com mulheres e a Ilse vai nos contar por que ela gosta tanto do que faz, o que faz ela se sentir feliz no seu trabalho. Obrigada por receber o meu convite e aceitar. É muito bom te receber aqui no meu espaço, né? É uma alegria poder dividir contigo também esse momento aqui no meu trabalho. Então eu queria, Ilse, que tu contasse um pouco quem é a Ilse, o que tu faz hoje, e depois a gente volta lá para ver como tudo isso começou. Pode ser? Bacana, quem agradece sou eu por estar aqui. Eu me sinto bastante honrada, né, por tu ter me convidado a estar aqui no teu espaço, honrando também os teus ancestrais, né, maternas, né, um espaço familiar, né, muito bonito aqui. A energia desse lugar é muito maravilhosa, então eu sempre trago assim essa sensibilidade, né, dentro do trabalho que a gente desenvolve. Sempre olhar além daquilo que a gente está vendo, toda a história, o que vem por trás. Muitas vezes a gente acaba julgando as coisas e as pessoas assim só por aquilo que vê. Então, no desenvolvimento humano, nós primamos muito assim de perceber o ser integral, perceber a pessoa como um todo, né? E através do trabalho, de desenvolver pessoas, eu me desenvolvo, quem mais se desenvolve sou eu, porque a gente tem até a própria psicologia explica, né, a questão do espelho. Então muitas vezes o que os nossos clientes nos passam, as mulheres, né, eu tenho um programa que se chama Programa Inspiração Feminina, e ali nós trabalhamos muito o resgate de essência. Mas o que será o resgate da essência? É ser eu mesma, porque a gente se formata, né, Beth, assim, através de um mundo, de um programa, né, que foi nos colocado no sentido assim, desde que nós nascemos, nós vivemos em sociedade, e essa sociedade ela foi construída por certas leis, não quero dizer bem leis, mas assim, questões que permeiam o seio familiar, permeiam a história daquele lugar. Então nós acreditamos e trazemos crenças que nos formatam muitas vezes, e nós ficamos somente no julgamento, naquilo que nós vemos na nossa frente, né? Tu falou sobre a gente formata, né? A gente cria, na verdade, uma personalidade baseada naquilo que a gente foi vivendo, e a gente se apega muito, muito a isso, né? Tanto é que acaba se distanciando da gente, concorda isso? Sim, e o resgate da essência, tanto em qualquer trabalho que a gente faz de desenvolvimento humano, ele traz como premissa principal é olhar para mim, o que eu estou sentindo dentro desse resgate da essência. E no desenvolvimento humano nós procuramos guiar as pessoas, a gente traz um conteúdo que é o norteador dos encontros, mesmo em grupo ou individual, né? A gente norteia aquele encontro com base no conteúdo, mas na verdade a premissa principal é perceber o que eu sinto em relação àquele conteúdo, porque nós nos colocamos diante da vida muito no fazer, muito nessa questão assim de resultado. O próprio, se a gente for pensar assim, os próprios processos que nós vivemos, o acordar, o ter que fazer um planejamento e o dormir é muito agenda, né? É uma coisa assim programada. Tanto é que muitas vezes nós não respeitamos nem a noite. A noite ela é, por exemplo, muito feminina, ela é o yin, a energia yin, a energia para dentro, por isso que a gente se recolhe e vai dormir. E o dia é mais assim da ação. Então, perceber a natureza conversando conosco, perceber o que eu sinto, porque eu sou parte da natureza. Então, o desenvolvimento humano ele traz esse resgate das coisas importantes da nossa vida, as coisas naturais. O Inspiração Feminina, então, ele traz tudo isso do olhar para dentro, de resgatar quem é. Explica um pouquinho mais como funciona uma Inspiração Feminina. O Inspiração Feminina ele é um projeto de vários outros também, né? Então eu fiz um curso em São Paulo onde eu me encontrei assim dentro
dessa área, porque eu também estava dentro desse formato, um formato mais padronizado. Desde assim, eu trabalhei 33 anos dentro de empresas, em gestão de pessoas, em processos, tanto é a minha graduação inicial ela é em gestão administrativa com ênfase em RH. Depois, o pós-graduação eu fiz gestão de processos e qualidade. Então, pensa, tudo voltado para processos. Então, é para o outro, sempre é para o outro, para atender uma demanda. E eu acabo esquecendo de mim, né? Dentro desse viver a vida. E lá dentro das empresas também a gente fica formatado em relação a um processo, porque eu tenho que cumprir um programa. Então, muitas vezes, nós estamos atuando com este programa nas nossas vidas, voltado muito para fora, para atender uma demanda, e nós não nos damos conta das nossas potencialidades. E o programa Inspiração Feminina, ele foi criado a partir de um curso de extensão que eu fiz em São Paulo, junto com o pessoal do TC, e hoje eu tenho contato, sou facilitadora do TC, junto com a Soledade e a Tássia, que são as gestoras do TC, e através desse curso, então, dessa formação, onde a gente trabalhou muitas vivências, nós não tínhamos um PowerPoint ou um formato impresso para ler, a gente não tinha nada disso. A gente só foi fazer vivências. E nessas vivências eu me dei conta o quanto mental eu era. Eu funciono no piloto do mental, eu preciso. E na volta de São Paulo, desse primeiro módulo do curso, eu já me dei conta assim, nossa, que trabalho mais lindo. O dia que eu saí das empresas, que eu estava próximo de fazer uma aposentadoria, e daí eu consegui me aposentar, então eu fiz meu plano B, fiz uma transição. E dentro do avião já eu sabia que eu queria montar um projeto assim para trabalhar também com mulheres. E aí, só que eu senti tanta falta de ter algo para anotar, que eu pensei assim, eu vou fazer desse projeto os dois, porque como a minha formação era administração, e também é muito processo, e a gestão da qualidade de processos também, eu juntei os dois, então eu fiz as vivências e o plano de ação. Então, o que acontece? O programa Inspiração Feminina, como tu me perguntaste, ele tem 9 encontros, remete assim como se fosse um renascimento, e ele tem a proposta principal de reconexão com as minhas potencialidades e com o meu sentir. Porque nós estamos muito voltados na energia Yang e a energia do fazer. O que é essas energias? A gente fala de Yin e Yang, né? São conceitos que vieram de fora, mas a gente sabe que aquele símbolo do Yin e do Yang, eu acho que todos nós conhecemos, é como se fosse assim, energia, as duas forças se entrelaçam e estão em harmonia. Ora o Yin funciona, ora o Yang. Mas quando a gente está falando disso, a gente não está falando de homem ou de mulher. Quando a gente fala de feminino, a gente não fala de gênero. A gente fala dessa potência, dessa energia que escrava tanto no masculino como no feminino. Exatamente, o homem também tem a energia feminina e a energia masculina, e a mulher também. Só que o que acontece? Muitas vezes as mulheres, elas acabam utilizando mais a energia masculina que a energia yang. E aí a gente fica fora do eixo. O que a gente diz? Quando a gente tem uma insatisfação, então a gente está triste, a gente tem coisa engasgada aqui, a gente não fala, a gente está fora do nosso eixo. Porque a mulher ela é mais energia feminina, né? Tudo é mais sensível para a mulher, né? Tanto é que os valores do feminino são a sensibilidade, a flexibilidade, a questão do sentir a vida, né? E se nós observarmos, até o nosso corpo nos conta sobre isso. Sim. Tudo é mais interno, né? Até aproveitando isso, a nova era vai trazer muito mais a energia feminina, né? A nova era vem com esse resgate, né? De resgatar essa energia, né? Graças a Deus que tem muitas pessoas acordando para isso. Só que a mulher passou por um período que ela precisou, né, dessa energia masculina do fazer, para ela ocupar um certo lugar.
no mercado, né? Conseguir crescer e desenvolver. É que, na verdade, o nosso formato, né? Então, como eu estava dizendo, a gente fica fora do eixo porque nós nos distanciamos demais da mulher que nós somos. Sim. Então, o que acontece? A demanda, ela nos solicitava, então, esse fazer ou então esse resultado, porque o resultado é algo de processo, é algo do fazer acontecer. E eu esqueci o meu sentir. Eu não tenho mais tempo de ócio criativo, não tenho mais tempo para mim. Às vezes eu tomo banho rapidão, eu não dou um tempo para eu sentir o meu corpo. Então, o resgate do sagrado feminino é o equilíbrio dessas duas energias. Não é brigar com o masculino. E não é dizer assim, nossa, não precisa mais nada dessa energia yang. Não, eu preciso dessa energia yang, eu preciso fazer também as coisas, mas eu tenho que olhar assim, como eu estou me posicionando diante da vida, qual energia predomina no meu dia. E até essa semana eu fiz uma live e a menina me perguntou como saber que eu estou fora da minha essência, porque é um pouco complicado de explicar para quem não conhece, né, Beth? Assim, o resgate da essência, mas o que é isso? Como saber? Muitas vezes observando o teu corpo. O nosso corpo, ele nos conta o que está acontecendo, e isso já é essa energia feminina atuante. E quando tu falaste da nova era, sim, graças a Deus que muitos grupos estão resgatando essa energia, inclusive encontros do resgate do masculino já estão acontecendo, grupos de homens, com liderança feminina, inclusive masculina, às vezes um casal liderando, então para que haja então esse equilíbrio. E eu lembrei também que Osho nos traz assim, que o mundo ele vai ser curado pelas mulheres. Se vocês procurarem, vai ter essa frase de Osho. Então é um ensinamento muito antigo. Por que pelas mulheres? Não é uma briga com o masculino, não é brigar com o que está aí, mas pela energia da mulher, que é a energia do sentir. E muitos de nós, né, assim, agora principalmente a pandemia também nos trouxe esse convite para sentir a vida, né? Porque as relações ficaram também mais próximas, então a gente se percebe mais atuante, até na nossa própria casa. Como é que nós lidamos com as demandas? Muitas vezes na nossa família a gente tem pessoas que nos ajudam e tal, sei lá. Um exemplo, tu tem um filho que vai te ajudar a secar a louça, mas tu que quer comandar e dizer que a louça não tá boa. Então isso é muito masculino, tu não deixa o outro viver também. Então esse resgate dessa essência é permitir que a pessoa seja quem ela é e não a partir do que me disseram que eu devo ser. Crenças, valores, como nós falamos, né? Então, permeia esses assuntos, assim. Isso eu gostaria, então, que agora, então, tu trabalha com o Sagrado Feminino, tu trabalha com o desenvolvimento humano. Eu queria que tu me contasse como que a Ilse começou no mundo profissional, no trabalho. Onde começou, né? Tu falou de transição, mas vamos lá atrás. Voltar um pouquinho. Sim, eu comecei a minha jornada, assim, eu costumo dizer, assim, que eu sou uma insatisfeita com a vida e até isso é um pouco cruel para mim, porque eu me sinto, assim, às vezes me exigindo demais. E isso é a energia do modelo masculino. Então, como se fosse um convite da vida para eu olhar de um outro lugar as mesmas coisas. Eu vim de uma cidade, de um lugarejo assim, de bem interior, né, chamado Boa Esperança, e eu tinha sempre uma vontade de querer melhorar tudo que eu via. Era tão assim dentro de mim, aquilo parecia que estava sempre latente, mas isso foi feito dessa maneira, eu posso fazer melhor. E lá tinha já uma insatisfação, porque a gente não tinha muita alternativa, um lugarejo bem pequeno, origem italiana, assim, aquelas crenças bem formatadas, tipo, o que os outros vão pensar, né? Então a gente não tinha muita liberdade de atuação, e até porque o cenário não permitia, né? Mas assim, um lugar maravilhoso que me deu toda uma base também, ética, uma base familiar para que eu pudesse
percorrer um novo lugar, fazer diferente, né? Como a gente costuma dizer dentro do desenvolvimento humano, te permite fazer diferente, porque não é pecado fazer diferente da tua família, né? Até tu falou o nome, né? Latinha Boa Esperança. Boa Esperança, exatamente. Então, através dessa esperança de querer fazer melhor, eu fui atrás eu chamava assim como se fosse um sonho, né, de vir para a cidade, porque a gente não tinha muito recurso, inclusive financeiro e tudo mais, e aí eu resolvi que eu queria vir morar em Novo Hamburgo, na cidade de Novo Hamburgo, enfim, trabalhar junto com as minhas irmãs que já moravam aqui e tal, e aí eu comecei lá, passando cola numa indústria de calçados, assim, então eu comecei bem de baixo, porque eu não tinha conhecimento e nem sabia fazer outra coisa, eu tinha que sobreviver, então aquilo era o que eu conseguia fazer naquele momento. E fiz durante muito tempo, assim, bem feito, até que veio uma outra oportunidade de trabalhar nas lojas H&M aqui no Hamburgo, né? Então eu trabalhei muito aqui não, lá no Hamburgo, no comércio. Então eu trabalhei lá no cadastro e assim fui interagindo e fui crescendo. Daí fui estudando também, né? Fazendo o ensino médio, depois, encerrando o ensino fundamental, depois o ensino médio, foi indo. Então sempre tive um interesse muito grande pelos estudos. E logo depois desse trabalho nas lojas H&M, então eu fui convidada para trabalhar num banco, que era o Bradesco, então ali também eu tive oportunidades assim de crescimento. Depois eu fui para as companhias de exportação e sempre assim voltado para um olhar para melhoria. Eu achava sempre que eu podia dar um pouquinho mais. E esse perfil, ele é um perfil de insatisfeitos com a vida, né? Ele é bom, mas ao mesmo tempo mas assim, às vezes eu acho que eu me cobro demais. E eu também ajudando as pessoas no desenvolvimento humano, quem mais recebe sou eu. Então eu vou me melhorando também nesses processos. E aí depois dali, então, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro, né, então na área administrativa de uma empresa, depois fui fazer formação contábil, porque aquela área era contabilidade onde eu trabalhava, mas eu não gostava muito, Beth, de números, assim. Eu gosto muito de pessoas, assim, de estar com gente, né, eu acredito muito no ser humano, porque quem trabalha com desenvolvimento humano precisa acreditar nas pessoas. Precisa acreditar que aquela pessoa vai também dar o seu melhor. Então a gente costuma dizer, lá na formação, depois na Unicinos, eu fiz administração de empresas com ênfase em RH. Então a gente dizia assim, quando a gente formou e tudo, a gente conversava, fazia reuniões, ou então visitava empresas, a gente sempre costumava dizer assim, quem trabalha com gestão de desenvolvimento humano precisa ser incansável. Se tu recebe um não, tu tem que ser incansável. Se tu recebe algo uma semente lá, tu plantou uma semente que era para dar um fruto, né, dentro da empresa e deu outro, é incansável. Sempre tu ter mais gasto para investir. Então essa melhoria que vai te auxiliando também a tu ser melhor. E essa melhoria contínua, eu digo assim, dentro dos processos a gente chama de melhoria contínua. Sempre pode ser melhor, né? Só que daí assim tu vai perseguindo o melhor e muitas vezes, e aí o resgate do sagrado feminino me mostrou isso, muitas vezes o que acontece? Tu vai deixando de viver o teu presente, porque tu acha sempre que pode estar no melhor. Tem melhor que isso, tem melhor, posso fazer melhor. E tu deixa de desfrutar a tua jornada. Dá sempre a cabeça à frente, né? Isso, e no Sagrado Feminino a gente aprende muito, assim, esse ficar com aquele presente, com aquele estado presente, aproveitar, por exemplo, agora esse sol lindo que está aqui, que eu estou vendo lá de fora, ele está ali para nós todos, então a gente aproveitar esses momentos, né? Esse momento que eu tô aqui 100% contigo. Então é isso, assim, esse olhar a vida com mais presença. E não insatisfeita, por isso que eu usei a palavra insatisfeita, porque parece assim que me levou em um lugar de dor, né? E aí foi o convite, quando eu fui fazer esse curso do Sagrado Feminino, que onde eu encontrei assim, não, aqui eu preciso equilibrar. Daí foi onde eu resolvi, através dessas vivências que eu fiz comigo, me permitir, então eu pensei, bom, deve ter outras pessoas assim como eu, então eu vou ajudar outras pessoas também, porque foi tão bom assim, nossa, uma sensação maravilhosa. E hoje, então, trazendo agora
para o momento, então tu falou que tu atende hoje grupos com 9 sessões ou individual, né? Ah, sim. Daí o programa Inspiração Feminina, ele é um modelo, assim, hoje ele está fechado, 9 sessões. Em cada sessão nós trabalhamos um tema, como por exemplo, tem sessões que a gente vai trabalhar o lúdico, que é as deusas gregas e as suas características e chagas. Então a gente utiliza as deusas para ficar assim de uma forma lúdica e trazer as características de cada deusa. As deusas, elas nos trazem um conhecimento ímpar, que é como se fosse assim, eu estou aqui, eu vejo a vida através desta janela, eu estou enxergando aqui somente um pedaço da natureza. E o conteúdo lúdico, ele faz com que amplie um pouco mais. Então eu posso ir lá na rua e eu posso olhar mais. E quando eu olho mais, eu também posso me ver aonde que eu estou, como que eu estou atuando, né, dentro da minha vida. Então as características e chagas, elas nos trazem um ensinamento muito grande, porque, por exemplo, a deusa Deméter, que é a deusa servidora. Quantas de nós não somos deusas Deméter da nossa vida? E tá tudo bem, daqui a pouco foi um período da minha vida que eu precisei ser Deméter. Porque a deusa Deméter é aquela deusa que serve todo mundo. Eu lembro muito das mesas de cultura italiana, que tem a matriarca, né? Tem a mãe lá, com a família toda reunida, e ela tá lá, a minha mãe, ela tinha um lugar na ponta da mesa, não era o meu pai. Então ela servia todo mundo e às vezes ela esquecia dela mesma. Tanto é que todo mundo tinha às vezes terminado a sua refeição e a minha mãe ainda estava comendo, assim, devagarinho, sabe? Assim, com aquela paciência. Então, na verdade, a deusa Deméter, ela nos ensina que eu também preciso cuidar de mim. Porque dentro desse contexto, ela tem um vazio existencial muito grande. E, via de regra, quando todas nós temos, né, a questão do síndrome do ninho vazio, enfim, né, quando os filhos saem de casa, mas a deusa Deméter, ela nos mostra que eu preciso equilibrar isso, cuidar de mim também, e não só servir. E às vezes essas chagas assim nos incomodam e nós nem sabemos que estamos nas chagas, né? Bacana isso. E o que tem no teu trabalho que assim que tu te encontrou, que tu te sente feliz? O que acontece que remete a essa alegria, essa empolgação assim que tu fala? É muito bom assim tu perceber a outra pessoa conquistando a sua pacificação, né, com a sua história, como a gente aprendeu também nos cursos de inteligência espiritual, que a gente depois vai fazendo outras formações para buscar um pouco mais de recursos para trazer e para melhorar, né, esse trabalho. Então a gente percebe a pacificação de cada pessoa com a sua história e também nesse resgate do sagrado feminino como se fosse uma autonomia interna. Tem muitos que trabalham com mulheres que falam de empoderamento. Eu não gosto, até assim eu vou abolindo essa palavra do meu vocabulário dentro do nosso contexto do sagrado feminino, porque o empoderamento ele é mais do masculino, é mais do mesmo. Sim. Então eu gosto muito da palavra autonomia interna, trazer autonomia interna, mas não brigando com nada, se pacificando. Então isso é muito bom, assim, tu perceber a evolução de cada mulher que está ali dentro do programa Inspiração Feminina, ou bem como nos outros trabalhos que eu trabalho também no individual, com processos fechados de coaching e de desenvolvimento humano, onde a gente utiliza assim, várias técnicas e ferramentas do coaching, também utilizo as barras de axis. Então hoje em dia nós temos uma gama muito grande dentro do holístico e eu procuro utilizar, mas com muita responsabilidade, assim, cada técnica que eu vou utilizar. E é muito interessante, assim, como, por exemplo, ontem a gente encerrou um processo e, assim, para minha surpresa, a pessoa com quem eu encerrei o processo trouxe o esposo para finalizar o processo e a gente se abraçou juntos, assim, eu nem conhecia o esposo, então foi tão lindo, porque ela queria que ele conhecesse também. Então, por isso ele que fazia parte do processo. Exatamente, Beth. Então, imagina, nossa, chorei tanto, porque assim, é uma emoção, porque o propósito de uma inspiração feminina está se concretizando, inclusive dentro da família dessa pessoa. Então, achei muito bonito
bonito, assim, o que aconteceu. É gratificante, assim, tu ver o desenvolvimento da outra pessoa. Dentro de um objetivo sempre, né? Porque a gente também não consegue trabalhar todas as áreas da vida. A gente Não sempre são elege. os novos encontros que vai mudar uma vida inteira. Mas Exatamente. pode virar uma chave muito grande. Exatamente. Então, dentro desses 9 encontros, eu tenho como se fosse o start. E eu sempre digo para as meninas, a gente começa aqui, mas nunca termina, sabe? Sempre depois tu vai querer. O autoconhecimento, ele vai eterno, né? Ele vai para a vida inteira. E depois, assim, nesses grupos, elas querem um aprofundamento, então eu faço o módulo 2, daí a gente trabalha mais questões da inteligência espiritual, trabalha aprofundamento dos chakras. Então, dentro dos temas, né, sempre voltados, esse primeiro módulo, ele é voltado mais aos elementos naturais, né? As fases da lua e os nossos ciclos, a questão do útero e as nossas ancestrais, o yin e o yang, os chakras, que são os nossos corpos vitais, né? Então, sempre temas voltados à reconexão com essa grande mãe natureza que tudo nos oferece e a gente se distanciou, né, da natureza. E se deixando agora uma mensagem aqui para quem quer ir para essa área, o que tu poderia dizer assim nessa tua transição de carreira, o que foi importante para te chegar no desenvolvimento humano como tu tem hoje? Eu considero assim que o importante mesmo é querer se melhorar, se observar e ver se precisa, dentro do contexto que eu estou, me melhorar. Ah, mas como assim? Muitas vezes nós temos uma insatisfação e nós não sabemos o que é, como eu falei antes. Mas assim, ó, se eu estou conectada comigo, eu vou ter força para ir buscar. E como uma buscadora eu vou encontrar. Sim. E assim, através dessa busca, desse encontro, eu também me sinto na responsabilidade de passar adiante. Então é muito gostoso, é muito bom, assim, é muito gratificante quando a gente encontra a nossa missão. E a Beth foi quem me ajudou também a encontrar a minha missão, e através de vários propósitos eu vou vivendo a minha missão. Então é muito gostoso. E só que assim, junto com esse gostoso que eu falo, com esse bom, vem uma responsabilidade grande da gente poder também inspirar outras pessoas, porque muitos de nós estamos assim inertes diante da vida, estamos dormindo, né? A gente precisa despertar esse povo, despertar o planeta. E eu me sinto parte dessa responsabilidade, né? Desse despertar. Então, se vocês têm essa insatisfação, se vocês têm essa angústia, cuidado, olha para isso. Começa observando o teu corpo, começa tendo momentos de silêncio, anota. A gente tem um recurso lá que eu utilizo, que é o caderno curativo, anota tudo que vem durante o dia e observa, porque o processo ele é para a vida toda, como tu falaste. Então, só que a gente consegue encontrar o nosso lugar de paz, o nosso lugar como é que eu vou usar assim, ó, de uma responsabilidade diante da vida. Tu sabe quando tu tá cumprindo o teu papel aqui no plano terreno, né? Porque a gente veio para cá, não veio a passeio, a gente veio com um objetivo, né? E às vezes nós não sabemos, e esses processos nos auxiliam a encontrar esse objetivo. Foi uma sessão de missão, né? Que a gente fez que... Eu já sabia a minha missão, mas na verdade, gente, assim, ó, às vezes a gente tem várias coisas na nossa cabeça que a gente não escreve, a gente não tem ela clara. Quando tu tem, por exemplo, um mapa, é muito mais fácil. Hoje em dia a gente tem o Waze, né? Mas quando tu tem um mapa, é muito mais fácil para chegar no lugar. Mas cuidado, o mapa não é um território. Tu chega lá, tem muitas variáveis, mas ele te guia. Ele te guia, é mais fácil, porque tu sabe aonde tu estás e onde tu precisa chegar. Então, o autoconhecimento, ele traz isso, ele traz essa responsabilidade, porque uma vez que eu sei algo, eu não posso dizer assim, ai, Beth, não sabia, não sei mais. Não posso saber se existe essa palavra, não sei. Que bacana isso.
Eu quero te agradecer muito por trazer essa inspiração aqui para os episódios. Eu amo o meu trabalho e desejo muito, muito sucesso, né? Que tu possa inspirar cada vez mais pessoas com o teu saber, né? Com o teu saber, com a tua energia, com a tua vontade aí de contribuir para o mundo. Muito, muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho, que continue crescendo sempre. Obrigada, eu que agradeço e também quero deixar para vocês assim, ó, encontrem o amor do seu trabalho, porque ele existe, né, Beth? Ele existe, o amor pelo meu trabalho, ele existe. Então, se tu sente que tu tá insatisfeita pelo trabalho, procura ajuda, tem tantos profissionais que auxiliam nesse encontro, né, conosco mesmas, mas a grande responsabilidade é nossa, a gente não pode delegar para o outro, né? Então eu invisto o meu tempo e o meu recurso aonde é importante para mim, né? Sim. Então se eu sinto que eu estou insatisfeita, olha para isso, procura os psicólogos, procura os profissionais na área de desenvolvimento e com certeza tu vai encontrar também o amor do teu trabalho. Até porque o tempo não é um recurso renovável, né? Ele não vai voltar. Exatamente.